Nós vamos falar de um tema que é bem interessante. Eu tenho um sonho. Quantos têm sonho aqui? Todo ser humano tem sonho. Todo ser humano tem objetivos a serem alcançados. Todo ser humano tem um planejamento de vida, pensa onde quer chegar, sonha com coisas incríveis, sonha com coisas sobrenaturais. E nessa noite nós vamos entender quando é que o sonho é de Deus, que tipo de sonho eu devo sonhar, o que eu não devo sonhar, o que pode impedir o meu sonho. Nós vamos compartilhar essa palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Se puder colocar o PTT, eu agradeço. Gênesis 15. A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Diz o texto: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me desses filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. E o Senhor lhe disse: não será assim o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. E passada a história, Abraão com 100 e Sara com 90 anos de idade deram à luz a um filho. Humanamente um sonho impossível, avançado de idade, cientificamente impossível, mas a gente aprende que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Os sonhos de Deus são incríveis. E quando a gente sonha, sonho é uma visão em relação ao futuro. E nós vamos aprender a seguinte lição. Primeiro, a capacidade de sonhar nos torna humanos. O que nos faz diferente dos outros animais? Quando Deus criou e disse: esse ser é a minha imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1 e 27. Então qual é a nossa diferença para os animais? Está justamente na nossa capacidade de sonhar e de projetar. Os animais não sonham e não projetam. Nós, seres racionais, animais racionais, projetamos e sonhamos. As formigas, por exemplo, elas são projetadas para recolher alimento no verão, estocar para o inverno. Esse é o trabalho da formiga todos os dias. Agora, se você observar, nenhuma formiga acorda dizendo assim: ó, hoje eu não vou mais buscar alimento. Hoje eu decidi ser um médico. Hoje eu decidi ser um designer gráfico. Hoje eu decidi ser, a formiga dizendo: hoje eu decidi ser uma youtuber. Não, isso não acontece porque elas exercem justamente aquilo para o qual elas foram criadas. Elas não têm a capacidade de sonhar e nem de fazer projetos. Essa capacidade é única e exclusivamente do ser humano, eu e você. Se a gente olhar para esse templo, o nosso pastor sonhou esse templo. Ele foi projetado. E ele foi executado, e hoje nós estamos aqui dentro desse templo, porque um dia alguém sonhou com tudo isso aqui e fez acontecer. E tem pessoas que dizem: mas é tão difícil sonhar? Sim. Mas hoje nós vamos entender como é bom sonhar. Nós precisamos ser criativos em nossa capacidade de sonhar, porque Deus nos fez seres criativos.
Se Deus é o Criador, criou os céus e a terra, tudo que existe foi Ele quem criou, nós também somos criaturas dEle, e nós somos a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos seres criativos. Mas tem pessoas que dizem, eu não sou nada criativo. Isso é uma mentira. Porque normalmente quando as pessoas respondem isso, elas estão querendo dizer que elas não sabem desenhar, elas não sabem fazer artesanato, elas não sabem fazer coisas desse tipo. Mas a criatividade não é só isso. Quando você está diante do seu guarda-roupa, você veio para cá hoje, veio se arrumar para vir para o culto, veio trocar sua roupa. A partir do momento que você escolhe aquelas peças de roupa que você vai utilizar, você já está sendo criativo. Quando você está com fome, vai para frente da geladeira, o que eu vou comer? Aí você abre a geladeira, tem isso, aquilo, você dá uma misturadinha, pega um pão, passa isso, passa aquilo, você está sendo criativo. Ou seja, todos nós temos a capacidade de criação. E a criatividade, ela é um músculo que nós temos. E ela precisa ser ativada, só isso. O Criador nos fez com esse músculo, nos fez com essa criatividade. Então, para sermos criativos, nós precisamos aguçar esse ócio criativo. Então, nós somos humanos, capacitados para sonhar e projetar diferente dos animais. Segundo, que eu acho incrível isso, os sonhos de Deus são maiores do que nós. Os sonhos de Deus são maiores do que nós. O texto que nós vemos diz que Deus diz a Abraão que ele vai ter um filho que vai ser a herança. Deus sonha para Abraão aquilo. Abraão está um tanto desconfiado porque a sua idade já é avançada. E Deus faz uma promessa, há um sonho sobre a vida dele: você vai gerar filhos. E eu quero te dizer mais, Abraão, vem cá para fora, dá uma olhadinha para o céu. Está olhando, Abraão? Estou olhando. Agora conta para mim as estrelas do céu. Eu imagino Abraão dizendo: Deus, é impossível enumerar elas. São muitas estrelas, não tem como. E Deus diz a Abraão: assim será a tua descendência. Olha só, Abraão estava sonhando com um filho. E Deus estava dizendo: você vai ter milhares de filhos. E hoje, depois de muitos anos, Abraão já partiu. E nós estamos aqui sendo geração de Abraão. Nós fazemos parte daquelas estrelas contadas aquele dia que foram impossíveis de ser contadas. Então os sonhos de Deus, você precisa entender que ele vai muito além da lógica humana. Os sonhos de Deus vai muito além do que você pensa, do que você raciocina. Abraão partiu sem ver todo o sonho dele concretizado, porque o sonho dele era para abençoar nações e nações, povos e povos, e nós somos bênção, fruto daquele tempo ainda. Isso nos mostra a grandeza de Deus, que vai acima das nossas circunstâncias. Por isso que os sonhos de Deus são maiores do que nós. E é tão interessante quando a gente tem um sonho assim que a gente... é um sonho assim que ele parece grande, gigante. Mas a gente está convicto daquilo, Simone. E de repente, a gente compartilha com um amigo e ele começa a rir da tua cara. Mano, aprenda uma coisa. Quando as pessoas rirem do teu sonho, pode ter certeza que Deus está no negócio. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E só vai entender quem vive os sonhos de Deus. Só vai entender quem tem comunhão com Deus. Só vai entender quem tem proximidade com Deus. José foi assim, tinha um grande sonho. Foi compartilhar com seus irmãos, pronto. Virou uma ciumeira. Virou uma encrenca federal. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim. E os seus sonhos foram realizados um a um. Esses dias eu fui tomar um café com o Guizão. O Guizão está ali. O Guizão participa na juventude com a gente. E ele foi participar de um movimento chamado Descende. Aconteceu em São Paulo, em 2 estádios, e um estádio em Brasília. Os estádios estavam super lotados de jovens. Talvez mais alguém aqui foi para o Descende. Se teve alguém, pode levantar a mão aí. Um evento nacional fantástico. E o Guizão foi para lá e de repente ele disse que estava na frente do palco. Saiu comprar uma camiseta e ele sonhou de um dia estar pregando
para a multidão, abençoando a multidão através de uma pregação. E ele propôs o seu coração e disse: eu quero chegar lá em cima, naquele palco. Ora, seguranças por tudo. No palco estavam centenas de pastores, pregadores renomados do Brasil e do mundo inteiro. E o Guizão colocou fé, aplicou fé, ele me contando. Eu disse: Guizão, porque aí nós vimos na TV o Guizão lá em cima no palco. Eu disse: como é que o Guizão estava no palco? E aí ele compartilhando para mim. Ele propôs no coração dele, com ele estava a Anne, uma jovem, e ele falou para ela, e ela acreditou no sonho dele, e ela foi junto. Quando ele chegou na porta de entrada de acesso ao prédio que levaria ao palco lá no Morumbi, se não me engano foi no Morumbi, a moça, o segurança pediu: você tem crachá? Ele foi sincero, disse: não. Tá, passa. Liberaram para ele passar. Quando ele chega no elevador, uma outra mulher encontrou eles e o crachá, esse tô sem. Ela continua. Quando ele está na porta agora de acesso, onde estão todos os pastores Silas Malafaia, Valadão, enfim, tudo que vocês pensaram, esses pastores da mídia estavam lá. E aí quando chegou lá, o camarada passou por ele e disse: moço, o crachá, esse não tem um crachá, então pera aí que eu vou te arrumar um. Arrumou o crachá para o Guizão. E o Guizão não só participou dos cultos lá de cima da plataforma principal, como ele conseguiu conversar com os pregadores nacionais e internacionais, almoçou livremente com todos eles, tomou café livremente com todos eles. O sonho, ele foi em busca do sonho dele. E sabe o que eu acho mais lindo nisso? É que a Anne, que estava com ele, acreditou no sonho dele. E sabe o que eu aprendo com isso? Quando as pessoas acreditam no seu sonho, elas desfrutam da realização de Deus na sua vida. Quando você sonha os sonhos do teu pastor, quando o teu pastor conseguir atingir o objetivo, você vai vibrar junto, você vai fazer parte daquilo junto. Nós precisamos sonhar o sonho dos nossos líderes, nós precisamos sonhar o sonho dos nossos pastores. O pastor Júnior tem um sonho lindo para esse campus. O sonho dele é incrível e eu decidi sonhar junto com ele os sonhos que ele tem. Porque ele alcançando esses sonhos, eu alcanço junto com ele, eu desfruto da vitória junto com ele, eu faço parte da bênção junto com ele. Se os teus pais têm sonhos, ajude os sonhos dos teus pais. Se a tua família tem sonhos, ajude. Se o teu líder tem sonho, contribua com o sonho do teu líder, você vai ser abençoado junto com ele, não seja egoísta. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Terceiro, os sonhos de Deus são sempre para nós e nunca para eu. Os sonhos de Deus são para nós e nunca para eu. E aqui está um segredo. Como é que eu sei se o sonho é de Deus? Eu vou te responder fazendo outra pergunta. Os outros serão beneficiados com o seu sonho ou só você? Se no seu sonho, aprenda isso, só você será beneficiado, esse sonho não é de Deus. O sonho é de Deus somente quando outras pessoas serão beneficiadas e abençoadas através do teu sonho. Porque a vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus e as pessoas. É sobre Deus e o meu próximo. Quando eu sonho em favor de muitos, Deus está no negócio. O seu sonho precisa abençoar o maior número de pessoas possíveis. Nunca coloque o eu na frente. Nunca coloque o eu na frente. Tiago 4,3 diz assim: vocês erram por pedirem errado, pois pedem para o seu próprio prazer. Se você essa noite entrou aqui com um sonho, mas esse sonho é para o teu bel prazer, para a tua satisfação pessoal, esse teu sonho não está envolvendo ninguém, não está envolvendo abençoar ninguém, você precisa alinhar o teu sonho com Deus. Talvez quando eu falei de sonho, alguém disse: uau, hoje talvez vai ser revelado o meu sonho aqui. Quarto, foque em apenas um sonho.
Tem gente que tem 10 sonhos. Tem gente que muda de sonho toda hora. Tem gente que a hora que o sonho vai se concretizar, ele muda de sonho de novo. Tem gente que é assim. Eu estava ouvindo um amigo meu ministrar, ele falando que ele foi com a esposa e os 2 filhos, uma menina e um menino, para um chá de revelação. E dentro do carro, ele e a filha dele estavam convictos que seria uma menina. E a esposa dele e o filho estavam convictos que seria um menino. E foram convictos, só que chegou lá na hora, a filha dele decidiu mudar e dizer, não, vai ser menino também. Só ele permaneceu no sonho dele. E a hora que veio a revelação, deu menina. E o que ele aprendeu com isso? Permaneça no seu sonho. Aí ele chamou a filha dele, permaneça no seu sonho até o fim. Não desista, não fica mudando de sonho a toda hora. Existe uma frase muito famosa que diz I have a dream, que quer dizer eu tenho um sonho. Essa frase famosa foi dita pelo ativista político pastor Martin Luther King Jr., que sonhava com a união, com o convívio entre negros e brancos. Era um sonho que ele tinha. E ele partiu e até hoje esse sonho está sendo realizado todos os dias. Ele lutou a vida dele toda por um sonho que abençoaria a vida de muitas pessoas. Eu tenho um sonho. O salmista Davi diz uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei de todo o meu coração. O que você está buscando em Deus? Que sonho você está buscando em Deus? Qual é o limite dessa bênção que você está buscando em Deus? Quinto, isso aqui é muito forte. Pergunte para Deus sobre os seus sonhos e não para Mamon. Eu vou repetir. Pergunte para Deus sobre os seus sonhos e não para Mamon. Mamon, para quem não sabe, é o Deus do dinheiro. O Deus que nos aprisiona as coisas materiais. Tá, mas eu não estou entendendo. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que tem 2 filhos. E aí foi perguntado a ele, e aí, quando é que vai vir o 3º? Sabe qual foi a resposta dele? Ah, não vai vir não. Tá muito caro ter filho hoje. Quando ele responde isso, ele não está respondendo a uma lógica de Deus. Ele está respondendo a uma lógica de Mamon. Ou seja, ele está olhando para a circunstância financeira. E ele não está pedindo para Deus se Deus quer que ele gere mais um filho ou não. Às vezes tem namorados que estão namorando 250 anos. Não casaram ainda por quê? Porque eu só vou casar a hora que eu tiver o meu apartamento, o meu carro, tudo mobiliadinho, aí eu vou casar. Quando você tem essa atitude, essa decisão, você está perguntando para Mamon, quando é que você vai ter condições? Mas você não tem que perguntar para Mamon, você tem que perguntar para Deus. Deus, quando é que eu devo casar? Qual é o momento certo? Porque a providência não vem de Mamon, a providência vem de Deus que criou o céu e a terra, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que determina o milagre sobre a sua vida. Quem você está ouvindo nessa noite? Os seus sonhos estão sendo ouvidos por Mamon ou por Deus? Acredite, confie em Deus. Se o teu coração está alinhado ao coração de Deus Pai, os teus sonhos serão concretizados em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a sua vida essa noite. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Gente, o que é do Pai é nosso. O que é de Deus é nosso. É tudo nosso. Por que eu perguntar para Mamon, então, se ele autoriza eu fazer investimentos ou não? Por isso que eu sou apaixonado pela forma que o pastor Júnior conduz essa igreja. É sempre no milagre, é sempre na expectativa de um milagre. Ele não pergunta para Mamon, posso construir uma igreja? Não, ele diz, nós vamos construir em nome de Jesus. Deus me diz para construir, nós vamos começar, e começa e termina. Porque o sonho dele é para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. E Deus enxerga dessa forma.
E Deus provê o recurso, e Deus provê a condição. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas talvez você está deixando de sonhar algumas coisas, porque você olha para o financeiro e diz: é impossível. Impossível aos teus olhos, mas aos olhos de Deus, nada é impossível. Muda a visão nessa noite. Lembra da multiplicação de pães? Os discípulos olharam e disseram: é muita gente. Tem muito pouco peixe, tem muito pouco pão, não vai dar para alimentar essa multidão, ei. Eles estavam olhando para a circunstância e Jesus disse: não, pode alimentar, porque Jesus é o próprio recurso. Quantos creem em Deus aqui? Basta, aplica a sua fé. Aplica o seu sonho em Deus. Saia daqui nessa noite dizendo: Deus, eu quero sonhar os teus sonhos, e realiza todos eles segundo o teu propósito. Sexto, filhos sonham, escravos não sonham. Tem gente que tem mentalidade de escravo, só trabalha e não sonha. Você precisa acreditar, você precisa ter mente de filho e não de escravo. O povo escravo saiu do Egito, mas a mentalidade escrava não saiu deles. Eles saem do Egito, vão para uma terra nova e a mentalidade continua lá. Deus quer te dar sonhos novos, mentalidade nova. Deus quer te dizer nessa noite: ei, sonhe diferente. Muda a forma que você está enxergando as coisas. Tem gente que sai de relacionamentos escravos, mas não esquece do miserável. O coração está preso no miserável. Às vezes sofre, apanha, é judiado, abandona, mas o coração está preso. Tadinho, coitadinho, acho que eu tenho que voltar, eu tenho que correr para lá de novo. Ei, muda a tua forma de enxergar. E Deus está ministrando essa frase para alguém nessa noite. Você saiu de relacionamentos terríveis. Você saiu de relacionamentos escravos. E você está aqui nessa noite com o coração: será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu volto? Será que eu não volto? Em nome de Jesus, não volta. Não volta. Essa é uma resposta de Deus para a sua vida. Sétimo e último: sonhe grande, mas com a humildade de começar pequeno. Sonhe grande, mas com a humildade de começar pequeno. Eu sonho em ser um médico. Eu quero fazer um plano para acabar aí. Eu quero ser um cientista da saúde para encontrar cura, sei lá, para o Covid, para AIDS, para o câncer. O que você vai fazer nos próximos 30 minutos que você pensou nesse sonho vai determinar se você vai realizar o sonho ou não. Se eu quero ser um médico, um cientista da saúde, eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar ao estudo. Eu preciso me inscrever num vestibular para cursar um curso universitário para aumentar o meu conhecimento. O primeiro passo que eu dou nos 30 minutos seguintes vai determinar se esse sonho vai realizar na minha vida ou não vai. Você precisa dar o primeiro passo, mas aceite começar pequeno. Ninguém começa grande. Eu lembro que eu tinha um sonho, eu me converti aos 13 anos de idade. E eu tinha um sonho de ser líder de jovens. Com 15 anos eu já fazia parte da liderança da juventude. Eu puxava a cadeira, eu limpava chão, eu limpava banheiro, eu buscava lenha para fazer o churrasco nos congressos, descascava batatinha para fazer a maionese, colocava cartaz e faixas da cidade toda, mas sempre com o coração: um dia eu quero liderar. Ninguém começa a ser líder da noite para o dia. Estou sentado ali agora, sou líder. Não. Liderança é uma consequência daquilo que você vive, daquilo que você faz. O cargo de liderança, ele só vem complementar aquilo que você já é. Por isso, valorize as pequenas coisas que você faz no reino, porque elas vão te conduzir às coisas grandes. Os pequenos sonhos te levarão aos grandes sonhos de Deus. Mas seja quem você é na humildade. Seja quem você é no momento de escassez. Seja quem você é
no momento da dificuldade, porque no tempo da bonança você vai lembrar de onde você saiu e Deus vai te honrar. A forma que você faz as pequenas coisas é a forma que você fará as coisas grandes também. Há 10 anos atrás, quando eu larguei tudo para ir para a obra, Deus me chamou, me separou e disse: larga tudo e vai fazer a minha obra. Eu pensava, onde é que eu vou começar? Eu nunca imaginei que eu estaria na Igreja Reviver há 10 anos atrás. No mês de abril, há 10 anos atrás, pastor Júnior estava inaugurando a Igreja Reviver. Há 10 anos atrás, no mês de abril, lá na minha cidade de Taió, Deus estava me chamando para a obra dele. E Ele disse que Ele me levaria por muitos lugares. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Mas no sonho de Deus, eu estaria aqui. Só que o primeiro lugar que Deus me enviou para cuidar de um povo foi no interior da cidade de Mirim Doce, uma cidade com 2.450 habitantes. E nós fomos cuidar da igreja no interior de Mirim Doce, 17 quilômetros para cima, no meio do mato. A igreja que eu e minha esposa cuidávamos, e minha filhinha de 3 meses, tinha apenas 17 membros. Dos 17 membros que participavam do culto nosso aos domingos à tarde, às 3 horas da tarde era nosso culto, porque depois tinham que tirar leite. Dos 17, 10 eram analfabetos. O meu único músico que tocava o louvor, Valentim, era um menino que ia na PAI. Ele tinha 44 anos de idade. Ele tocava acordeon e tocava teclado. Quando eu estava bem, mas às vezes eu estava numa música, ia para outra, da outra para outra, e nós tentávamos seguir ele, mas era o que eu tinha. E fora ele, a minha percussão era 2 irmãs que estavam fazendo hora extra, já estavam com quase 100 anos de idade. Uma tinha um triângulo de ferro, e outra tinha 2, eu não sei como é que chama assim, fico batendo para cima e para baixo, 2 ferrinhos. E essa era a minha orquestra. Mas foi um tempo de aprendizado em Deus muito grande. E todo o zelo e carinho que nós tivemos por aquele povo lá no interior, no meio do mato, é o mesmo zelo e carinho que nós temos por vocês na Igreja Reviver. Ei, aprenda a valorizar aonde você está, para que quando os sonhos de Deus se concretizarem na sua vida, você nunca esqueça da onde você saiu. Antes de José ter os seus sonhos concretizados, ele ajudou no sonho do padeiro, ele ajudou no sonho do copeiro, ele ajudou no sonho do faraó. A partir do momento que ele ajudou no sonho deles, o sonho dele começou a se cumprir. Por isso que eu te falo dessa noite: ajude a sonhar o sonho do teu pastor. Ajude a sonhar o sonho do teu pastor. Ajude a sonhar o sonho dos teus pais. Ajude a sonhar o sonho da tua família, que ajudando a sonhar os sonhos deles, automaticamente os sonhos de Deus sobre a sua vida vão se realizar, em nome de Jesus. Então não esqueça nessa noite: a capacidade de sonhar nos torna humanos. O sonho de Deus é maior do que nós. O sonho de Deus é sempre para nós e não para eu. Foque apenas em um sonho. Pergunte para Deus sobre o seu sonho e não para Mamon. Filhos sonham, os escravos não. Sonhe grande, mas com a humildade de começar pequeno. Amém? Se coloque de pé nessa noite.